Desde já, o Sr. Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Dr. António Nunes, pela disponibilidade e por nos vir aqui prestar os esclarecimentos que forem necessários no âmbito desta audição que foi feita a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os esclarecimentos são sobre a gestão dos meios de proteção civil no incêndio ocorrido na região autónoma da Madeira no último agosto. E, portanto, eu iria, não sei se sabe as grelhas, portanto, o Partido Socialista irá fazer uma intervenção inicial apresentando o requerimento, no que dispõe de 8 minutos. Depois eu passarei a palavra ao Sr. Doutor para responder. Entretanto, os grupos parlamentares irão fazer depois as questões e, no final de todos os grupos terem feito as suas perguntas, irá ter um período de 15 minutos para a resposta. Portanto, eu vou assim dar a palavra à Sra. Deputada Sofia Canha para a apresentação do requerimento. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sr. Dr. António Nunes. Agradeço em nome do Partido Socialista a sua presença, onde estão representados os diferentes partidos políticos, mas também os diferentes territórios do nosso país através dos seus eleitos. Por isso é importante que nesta diversidade possamos aprender uns com os outros e contribuir para a concretização de medidas eficazes e adequadas às circunstâncias e características de cada território. O Sr. Presidente já prestou declarações na Comissão de Inquérito sobre o apuramento das responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos em agosto, na Madeira. No entanto, e pelas razões acima evocadas, consideramos pertinente que estas audições se façam na República, onde chegam a mais destinatários. Mais pertinente se torna agora, a partir do momento em que os representantes dos partidos que suportam o Governo Regional recusaram o requerimento do Partido Socialista para que se procedesse à elaboração, apresentação e votação do relatório da Comissão de Inquérito, instrumento que se revelaria fundamental para o apuramento de responsabilidades, para a prevenção de episódios semelhantes no futuro e até para a própria produção legislativa. Os trabalhos da Comissão de Inquérito foram suspensos no passado dia 9 deste mês, até que houvesse uma decisão do Conselho de Estado sobre a situação política na região. Eu vou prescindir de fazer o enquadramento inicial, para poupar particularmente o Sr. Presidente da Liga, que está subejamente consciente das ocorrências em questão. Realço que aqui aquilo que se pretende é apurar as falhas operacionais que, em melhor análise, poderiam ou poderão ser evitadas e de que modo, na esfera da gestão política, as decisões podem afetar ou facilitar a eficiência na operação do combate aos incêndios rurais. Sabemos que, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, as entidades técnicas e operacionais avaliam, ponderam e fazem propostas de intervenção, mas cabe ao poder político decidir. E por isso pretendemos aferir se o poder político tomou as melhores opções de acordo com os meios disponíveis da Proteção Civil ou se houve também falhas operacionais que desencadearam o incêndio daquelas proporções em agosto na Madeira. A audição na Assembleia da República permite também esclarecer alguma informação contraditória sobre a gestão e articulação na preparação e disponibilização dos dispositivos de proteção civil no âmbito regional e nacional. Em declarações à Comissão de Inquérito da Madeira, o Sr. Presidente concordou que a Associação Nacional de Proteção Civil, se não tivesse adiantado as autoridades regionais, nos meios de proteção civil nacionais, incluindo o Canadair, teriam chegado mais tarde. Ou seja, um tal exemplo de uma decisão política que pode ter atrasado a operação no combate daquele incêndio. Mas coloco algumas questões mais concretas. No dia 17 de agosto, após 3 dias de incêndio, o Secretário Regional com a tutela da Proteção Civil informou publicamente, numa conferência de imprensa, que os meios regionais não tinham sido esgotados. E pergunto em que fase, considerando as condições atmosféricas e orográficas da ilha, deveriam ter sido acionados meios mais robustos de combate, de modo a retardar o avanço das chamas e não deixar os fogos ou o fogo descontrolar-se. Uma outra questão.
Terão sido enviados para a Madeira todos os meios que se revelassem necessários para atacar eficazmente as frentes de incêndio de forma atempada, pergunto eu. Lembro que o pedido de ajuda externa não foi feito de imediato. Isso poderá ter contribuído para prolongar o incêndio. Considera que a decisão de não ter sido solicitada ajuda poderá ter condicionado o combate a este incêndio e, relembro, das suas próprias palavras, fez antever que sim. Em audição na região autónoma da Madeira, digo eu. Uma terceira pergunta. A Madeira dispõe de um helicóptero de combate a incêndios que foi logo acionado, mas que não se revelou eficaz. Haverá outros equipamentos mais eficientes? A região, dadas as suas características orográficas e tipo de floresta, deve apostar em que tipo de equipamentos e modelos de intervenção? Uma outra questão. O protocolo de cooperação entre o Consórcio de Emergência de Gran Canária e o Serviço Regional de Proteção Civil, inscrito no Plano Regional de Emergência de Proteção Civil, está vocacionado para a cooperação em situação de emergência, tais como incêndios rurais, acidentes graves ou inundações. No entanto, não foi acionado. Não seria caso para ativar este protocolo antes mesmo de terem sido ativados meios do Mecanismo Europeu de Proteção Civil pelo Governo da República a 21 de agosto? E coloco outra questão que foge talvez um pouco do âmbito da intervenção da Liga, mas gostaria de ter a sua opinião. Dada a orografia da Madeira, compreendemos que há zonas de difícil acesso e que os próprios operacionais se confrontam com situações onde se sentem impotentes e tantas vezes em perigo. Daí a necessidade de haver instrumentos para prevenção e contenção dos fogos. Sei que foge um pouco à área da intervenção da Liga. De qualquer modo, coloco para compreender também aquilo que entendo sobre este assunto. Compreendo que a esfera da sua ação é, de facto, na prevenção, mas gostaria, então, que respondesse ao seguinte. A região autónoma da Madeira tem instaladas 2 unidades locais de proteção civil. Uma na Barreira e tem outra no Curral dos Romeiros. Considerando, portanto, as condições da ilha, a premência em debelar as ignições na sua fase inicial, assim como a importância das ações preventivas, qual a sua opinião sobre a relevância da Madeira promover mais unidades locais de proteção civil em núcleos urbanos mais expostos, como no Curral das Freiras, por exemplo, penso que o Sr. Presidente conhece a área, ou no Jardim da Serra? No seu entender, haveria vantagens de implementar mais estas unidades dispersas pela ilha, em pontos fulcrais e determinantes, naturalmente, para evitar propagação de fogos? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Doutor para responder. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria desde já cumprimentar todos os Srs. Deputados e agradecer o convite para poder ajudar a esclarecer aqui alguns dos pontos colocados e outros que eventualmente venham a surgir. A Liga dos Bois Portugueses, desde o primeiro momento em que ocorreu o incêndio, ficou bastante atenta ao fenómeno, sabendo que dificilmente com os meios existentes na Madeira que seria possível, numa evolução negativa do incêndio, que se pudesse controlar o incêndio naquilo que todos nós gostamos em qualquer risco, que é controlá-lo o mais rapidamente possível, criando com isso condições para a diminuição, não só do ponto de vista daquilo que é a destruição dos ecossistemas, como também a questão ambiental. E estranhámos muito, desde o início, de que não houvesse logo a capacidade de mobilizar e colocar em prevenção, eu não digo que em atuação, mas em prevenção, meios adicionais que deveriam existir e que, porventura, a primeira conclusão que nós tínhamos chegado
não sabíamos se a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que deve ter, para além de um cuidado continental, um cuidado nacional, se quando define os meios para o território, os define olhando para os Açores, para a região dos Açores e para a região da Madeira. Porque se assim não for, então nós encontramos em algumas situações dependente de meios estrangeiros, terceiros, e mesmo esses, até no caso do arquipélago que está aqui em causa, temos sempre a vantagem do Porto Santo ser alternativa ao aeroporto do Funchal e, portanto, ter capacidade para lá colocar sempre meios de reserva, que estão a cerca de 1 hora do continente ou a 45 minutos das Canárias, com o qual Portugal tem um acordo bilateral desde há muitos anos com o Reino de Espanha e também com o Reino de Marrocos. E, portanto, digamos que havia ali todas as condições para podermos antecipar de que a solução teria que ser com o apoio de meios aéreos em determinadas janelas de oportunidade, já que muitas das vezes, e acontece quase todos os dias, as janelas de oportunidade do ponto de vista meteorológico às vezes é de 2 horas, 3 horas e, portanto, não podemos nessa altura fazê-lo. E também achamos que numa situação como essa, o que deveria ter acontecido era ter havido uma interligação do ponto de vista de uma equipa avançada que pudesse avaliar a necessidade quer da atuação do mecanismo europeu, quer da atuação dos mecanismos bilaterais. Uma questão depois completamente diferente é se existiam meios terrestres e meios de combate a incêndio locais, e esses nós nunca os esgotamos. Mesmo aqui no continente, o máximo de efetivos que Portugal coloca no combate ao incêndio florestal são 5.000 bombeiros, mas temos 28.000. Portanto, dizer-se que existem, que não tinham sido esgotados os meios, é verdade. Até porque, naquele momento, há outras ocorrências que estão a acontecer. Transporte de doentes aos hospitais, acidentes rodoviários, doenças súbitas, etc. Portanto, parece-me que a questão é saber se existiam os meios adequados para conseguir autonomamente, isto é, sem reforço de terceiros, que isso viesse a acontecer. Pareceu-nos que era uma situação bastante complicada e complexa e que, naturalmente, o andar do tempo iria condicionar, porque é evidente que também nós todos sabemos que não houve em nenhuma parte do mundo nenhum incêndio ficasse por apagar. Eles vão acabar. Há de haver um momento em que até se auto-extinguem. Portanto, a questão aqui é saber se o queremos antecipar a sua extinção. O helicóptero que está na Madeira é insuficiente. E eu posso recordar o seguinte, em tempos idos, eu fui incumbido na altura, enquanto Inspetor Superior de Bombeiros, para me deslocar ao Canadá para estudar a aplicação dos Canadaires no território do continente e nacional. E uma das condicionantes que nós discutimos com a fábrica era a capacidade desses Canadaires poderem atuar na Madeira e, eventualmente, nos Açores. E, portanto, qual era essa possibilidade? Não me parece que os meios existentes fossem capazes de lá chegar. Portanto, na nossa opinião, se a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, naquele momento, não tinha capacidade dos meios nacionais chegarem lá, foi, na nossa opinião, também o dissemos na altura, por falta de planeamento. Porque mesmo os helicópteros pesados têm possibilidades de lá chegar, que são bimotores, e podiam, nem que fosse com 2 escalas ou 3 escalas, podiam também lá chegar. Portanto, do ponto de vista, se Portugal tinha capacidade para fazer chegar meios, tinha. Do ponto de vista, se o Governo Regional da Madeira entendeu que os devia pedir ou não, isso é uma decisão política, não é uma decisão técnica. A decisão técnica é saber se podíamos ter. E, tanto quanto nos apercebemos, houve, da parte da decisão técnica, uma primeira resposta a dizer o seguinte: os meios que estão contratualizados, porventura
mal contratou exatos, porque porventura nem sequer consideraram a sua atuação fora do continente, ou quando muito no continente e em Espanha, mas esse é um problema de concurso, nós não temos essa capacidade. Então temos que ir pedir ao mecanismo europeu, sabendo nós que o mecanismo europeu não é um mecanismo de reação rápida, porque obriga a uma avaliação da situação, obriga a perguntar aos países a sua disponibilidade, etc, etc, etc. E cada modelo, mesmo no âmbito dos Canadaires, não utiliza o mesmo tipo de combustível nem o mesmo tipo de óleos. E, portanto, precisa de uma logística antecipada. Portanto, naquele caso, todas as horas que se perderam em encontrar soluções que não têm nada a ver com as questões do combate e que têm uma célula própria para pensar aquilo que é estrategicamente, na nossa opinião, não estiveram em cima da mesa. Foi aquilo que nós podemos observar das conversas que tivemos e só muito mais tarde, como sabem, é que foram cerca de 70 pessoas, 80 pessoas, dos vários grupos que hoje combatem incêndios em Portugal para a região. Se eles foram depois capazes de dar uma resposta, acho que sim, acho que deram um bom contributo, até porque uma parte significativa do controle daquele incêndio não se iria fazer com meios de combate terrestre bombeiros, isto é, viaturas bombeiros, mas com combate de meios sapadores. Também é verdade que, de alguns anos a esta parte, nós temos privilegiado muito a falta de intervenção na floresta, quer com meios de sapadores florestais, prevenção, quer com meios de bombeiros sapadores florestais, combate. E isso diminui-nos, e vai diminuir também aqui no continente, como há, a situação de ter capacidade de intervenção. Muito obrigada. Termino. Muito obrigada, Sr. Doutor. Vou passar então agora aos diversos grupos parlamentares para fazerem as questões. Passava desde já a palavra à Sra. Deputada do PSD, Sra. Deputada Paula Margarida e doutora com certeza também. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Um especial cumprimento ao Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. António Manuel Marques Nunes. Um agradecimento por estar aqui a convite dos grupos parlamentares que requereram a sua audição para apuramento do que se passou no ano transato na região autónoma da Madeira por ocasião dos incêndios no mês de agosto. A verdade é que o Partido Socialista e os demais partidos da oposição desrespeitam a Constituição e a autonomia. Porquê? Porque bem sabem que têm competência legislativa, bem como competência fiscalizadora, mas dos atos do Governo da República e não dos atos do Governo Regional, que efetivamente tem o órgão próprio que os fiscaliza. E, sabendo isso, perfeitamente, não digo perfeitamente, mas com certeza que o Sr. Dr. António Nunes o sabe, porque efetivamente esteve a prestar as suas declarações no pretérito dia 25 de novembro de 2024, durante 2 horas. Tenho aqui o seu depoimento, que está vertido em 21 páginas e em que esclareceu quem de direito, em sede da Comissão de Inquérito que foi criada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, para fiscalizar, aí sim, os atos do Governo Regional. Portanto, é lamentável que, sendo um prazer ouvi-lo novamente e escutá-lo e as suas outras opiniões, mas é lamentável que estejamos aqui na Assembleia da República a gastar meios, quer pessoais, quer financeiros, numa autêntica duplicação do que se passa na região autónoma da Madeira, com a vertente inconstitucional que eu já aqui referi, sendo pueril a argumentação de que também somos um todo nacional e devemos ouvir toda a gente, designadamente estas entidades, para saber o que se apurou na Madeira, porque esta argumentação não é constitucionalmente aceitável, mas apenas a aceitarei em termos de inocência e como que para justificar aquilo que é injustificável. Dito isto, Sr. Dr. António Nunes, li o que disse na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sendo certo que li por curiosidade e para conhecimento como deputada, que deve estar informada de todas as matérias, mas efetivamente a nossa competência aqui na Assembleia da República não é escutá-lo nesta sede, porque serão os deputados eleitos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que terão essa competência. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava de novo à Sra. Deputada Sofia Canha, Partido Socialista. Muito obrigada. Coloco também
porque para relembrar uma das questões sobre as unidades locais de proteção civil, não sei se tem alguma resposta em relação a isto, mas dar nota que esta comissão e estas audições servem também para conhecer a atuação não só das entidades regionais, mas também as nacionais. É por isso que fazemos as audições aqui na Assembleia da República. E essa articulação que achamos que deve ser feita e bem marcada aqui pelas declarações do Sr. Presidente da Liga. Mas deixo, além de relembrar esta questão das unidades locais de proteção civil, há pouco portanto, na audição anterior, falou-se aqui na possibilidade de utilizar água do mar para apagar os fogos. Não sei qual é a sua perspectiva em relação a esse tema. Muito obrigada. Muito obrigada. Sra. Deputada, passaria então agora ao Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, Sr. Dr. António Nunes. Sr. Doutor, as suas opiniões sobre os incêndios que assolaram a Madeira em agosto no ano passado já foram expressas, quer em canais de comunicação social, quer na audição que teve perante a Assembleia Legislativa da Madeira. Eu estou entre aqueles que as leu com atenção, li-as com interesse, mas também li-as e devo-lhe dizer isso com alguma surpresa. E permita-me dizer, até justificada surpresa. E a razão para a minha surpresa, Sr. Doutor, e atenção, que não coloca em causa a veracidade e a factualidade das informações que veiculou, da opinião sustentada que expressou, mas a razão para a minha surpresa é que o Sr. Presidente da Liga diz e disse, e repetiu aqui, é exatamente o oposto. Exatamente o oposto de tudo aquilo que é dito pelo Secretário Regional Pedro Ramos, que, como bem sabe, é a pessoa que no Governo Regional da Madeira tem a tutela da pasta da Proteção Civil. Sr. Doutor, ninguém é ingênuo e sabemos que, por vezes, especialmente em política, ocorrem naturalmente discordâncias e, por vezes, as pessoas têm ligeiras ou têm medianas discrepâncias nas interpretações dos factos. No entanto, Sr. Doutor, não estamos a falar de discrepâncias, mas de discordâncias profundas que são diametralmente opostas. Vejamos. No dia 25 de novembro, o Observador citou assim, dizendo o seguinte quanto aos incêndios da Madeira. O que dificultou o controle do incêndio foi a falta de meios adequados. Além disso, devia ter existido um acompanhamento mais dirigido à avaliação do que é que aconteceria no momento seguinte. Palavras suas reportadas no Observador de 25 de novembro. No mesmo dia, mas no Diário de Notícias, o Dr. António Nunes também é citado dizendo o seguinte: deveriam ter havido mais bombeiros, tipologia diferente de meios terrestres e combate aéreo. Tudo mais cedo. Todavia, no dia 17 de agosto, o secretário Pedro Ramos, quando chegou pela primeira vez ao Teatro de Operações, já lavrava um incêndio há 4 dias, disse o seguinte: foram empenhados todos os meios necessários. E recordo que, nesta altura destas declarações, estavam a combater as chamas 54 dos 750 bombeiros da Madeira e 18 das mais de 100 viaturas de combate que existem na região autónoma. Quando foi confrontado sobre pedir ajuda a Portugal continental, o secretário Pedro Ramos rejeitou que fosse preciso pedir ajuda e disse isto, cito: no continente também há incêndios. Por isso, é melhor não deslocar meios para cá, porque podem ser lá necessários. E reforçou: foram tomadas todas as medidas necessárias. Mais tarde, a 29 de outubro, na Assembleia Legislativa da Madeira, na comissão onde o Dr. António Nunes também falou, o secretário Pedro Ramos disse o seguinte: não tenho dúvidas de que a resposta dada aos incêndios foi acertada. E 74 dias depois de ter dito isto, que não era preciso ajuda da República, volta a dizer o seguinte: nunca foi recusada qualquer ajuda de Lisboa. Já sobre o facto de ter chegado ao Teatro de Operações apenas 4 dias depois do começo dos incêndios, pois estava de férias no Porto Santo, aos incríveis 60 km de distância e 15 minutos de voo da Madeira, Pedro Ramos disse o seguinte, e cito: não são os governantes que apagam os fogos.
Por isso, como pode ver, Dr. António Nunes, não são discrepâncias nem discordâncias, são contradições diametralmente opostas. O que o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros diz é totalmente e taxativamente desmentido pelo Secretário Pedro Ramos. Ora bem, porque os incêndios existiram, porque as pessoas têm o direito de saber e porque esta Casa tem a legitimidade de o solicitar, eu gostaria de lhe colocar uma primeira pergunta que é tão simples quanto isto. Quem é que está a mentir? Segunda pergunta. Perante o Parlamento Regional, em sede de audição, o Dr. António Nunes disse que, a seu ver, a eficácia futura do combate aos incêndios na Madeira exige isto: aprofundar protocolos com Espanha e Marrocos, bem como ter um centro logístico na Madeira ou na ilha do Porto Santo. Palavras suas. Não sendo de todo eu um entendido nesta matéria, porque não sou, parece-me que a existência de tal centro logístico faz pouco sentido sem a integração da Madeira em plataformas nacionais e internacionais, tais como o Sistema de Gestão de Fogos, tais como o Plano Nacional de Combate aos Incêndios. Duas pessoas que conhece certamente, uma das quais precedeu nesta Assembleia, que são o Dr. Tiago Oliveira e o Dr. Ricardo Ribeiro, da Associação de Técnicos de Segurança, já afirmaram os dois, em contextos diferentes, que o Governo Regional da Madeira recusou integrar qualquer uma das plataformas. Mas a 29 de outubro, o secretário Pedro Ramos disse isto no Parlamento Regional. A Madeira nunca foi tida nem achada nesses planos, já termino, a Madeira nunca foi tida nem achada nesses planos e nunca foi convidada a participar. Dr. António Nunes, isto é inventado, não podia ser melhor. E é com esta opacidade que se gera a causa pública na região autónoma de Madeira. Por isso eu pergunto-lhe, e agora termino, por isso eu pergunto-lhe a segunda e última questão, que é tão simples quanto esta. Quem é que está a mentir aos madeirenses e quem é que está a mentir ao país? Muito obrigado. António Filipe, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só saudar a presença aqui do Dr. António Nunes, a sua qualidade enquanto representante da Liga de Bombeiros Portugueses, é que é sempre importante para esta Assembleia manter um contacto estreito com a Liga. Eu não tive a oportunidade, por razões de participação numa reunião de outra comissão, de ouvir a parte inicial desta audição, mas queria dizer que nós, o PCP, não considerou adequado que a Assembleia da República procedesse a estas audições. E por uma única razão, porque existe um sistema regional de proteção civil, e só se justificaria que a Assembleia da República chamasse a si esta questão se tivesse havido uma omissão grave por parte do Governo da República relativamente a esta matéria. Aí sim, isso era um problema com a Assembleia da República. Não sendo assim, existe uma Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e que é a sede própria para discutir esta matéria, e não deveria ser a Assembleia da República a chamar assim. É evidente que a opinião da Liga sobre esta matéria é importantíssima e foi para a Assembleia Legislativa da Região, e essa é que é a sede própria para discutir esta questão, e não a Assembleia da República. E nesse sentido, não consideramos que nós não nos devíamos ter avocado esta matéria para discussão nesta sede. De qualquer maneira, queria saudar a sua presença aqui. Não tenho, enfim, nenhuma questão, até porque não assisti ao início da audição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vou dar agora a palavra, então, ao Sr. Doutor para responder às questões que lhe foram colocadas. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, sobre a questão das unidades locais de proteção civil, a Liga dos Bombeiros Portugueses não gosta muito de falar sobre temas da proteção civil. É um tema que não nos compete. Nós compete-nos defender e organizar a capacidade de resposta dos bombeiros portugueses, e as unidades locais de proteção civil devem ser um produto de políticas públicas de proteção civil e, portanto, eu, se me permitisse, não avançava muito com essa situação, sendo certo que nós, Liga, temos um entendimento um pouco mais vasto, que nem tem sido sempre cumprido
por decisão política e que respeitamos, é que entendemos que a proteção civil não é combater fogos. Nós entendemos que a proteção civil é que criar condições de resiliência para os territórios e para as populações resistirem às situações de crise e catástrofe, coisa que não tem feito nos últimos tempos, e nós temos vindo a dizer isso nos vários fóruns. E, portanto, de um ponto de vista genérico, se nós tivermos unidades locais de proteção civil em todos os nossos bairros, em todas as nossas comunidades, nós estamos mais preparados para resistir a qualquer situação de emergência que possa ocorrer. Por isso, no caso concreto, diria que poderia haver. Questão da água do mar. Bom, no território que estamos a falar, na região autónoma da Madeira, será muito difícil a não utilização de água do mar no combate aos incêndios por meios aéreos. A não utilização. Será muito difícil. Não é recomendável, como todos nós sabemos, do ponto de vista ecológico, ambiental. E, portanto, nós poderemos, eventualmente, fazer outros investimentos, que é ter um conjunto de áreas de retenção de água que, auxiliados por outros meios de combate que não são usados em Portugal, normalmente, não é porque eles não existem e não sejam do nosso conhecimento. A utilização de retardantes, de espumíferos ou de gel não é feito por razões economicistas puras. E, portanto, nós em Portugal combatemos o incêndio e eu costumo dizer o seguinte: os bombeiros portugueses evoluíram muito nos últimos 620 anos. A única coisa que não evoluiu foi o agente extintor, que é a água. E, portanto, em muitos países, já hoje se discute o combate aos incêndios florestais por mecanismos diferentes, com a utilização de que há um tempo, a esta parte, não era possível pela sua agressividade para com a ecologia, mas hoje não é assim, e há meios. E, portanto, nós defendemos, e temos vindo a defender, a autonomização do Comando de Bombeiros, da Proteção Civil, exatamente para que nós possamos propor à Proteção Civil, a entidade que deve tutelar estrategicamente todas estas atividades, outras formas de combate. E, portanto, nós não combatemos nem nos Açores, nem na Madeira, nem no continente, com as tecnologias mais modernas que existem, muitas das vezes não por questões que desconhecemos a sua existência, mas porque não queremos investir na prevenção e no combate para evitar as áreas ardidas e as consequências das suas áreas ardidas. Portanto, a utilização da água do mar é uma necessidade porque não há alternativas. Se forem construídas alternativas, não deve ser utilizada, mas não é uma questão na região autónoma da Madeira, é uma região de todo o lado. Mas, pronto, é o que há. Quanto à questão que o Grupo Parlamentar do Chega colocou, há aqui duas perspectivas. A Liga dos Bombeiros Portugueses e os técnicos, em geral, não têm que se importar com aquilo que os políticos dizem. Aquilo que os políticos dizem assume a sua responsabilidade e essa responsabilidade é tida perante os órgãos próprios, seja a Assembleia Regional da Madeira, seja a Assembleia da República, seja o que for. Esse é um problema dos políticos. A nós compete-nos é fazer afirmações técnicas e justificá-las. Se as nossas afirmações técnicas não estiverem devidamente justificadas e enquadradas, então isso quer dizer que nós estamos também a fazer especulações e não justificação técnica. Portanto, eu dispenso-me de comentar quaisquer palavras do Sr. Secretário Regional Pedro Ramos, pessoa simpática que eu até conheço e que até tenho em boa consideração do ponto de vista da organização da Proteção Civil. Ele saberá o que é que disse. Aquilo que nos compete dizer e afirmar foi aquilo que fizemos nas declarações aqui e nas declarações da Assembleia Regional. E não retiramos nada do que dissemos. Haveria condições para um apoio diferenciado mais cedo,
com outros meios e com maior eficácia, até porque alguns desses meios vieram-se a revoar 5 ou 6 dias depois. E, portanto, aquilo que nós dissemos foi de que se deveria ter feito isso mais cedo. Se a componente política assim decidiu, bom, isso não nos compete a nós, porque no sistema da Lei de Bases da Proteção Civil, aos agentes de proteção civil não compete deliberar pela ação que deve ser tida, mas pelas condições em que essa orientação é feita e fazê-lo do melhor que saiba e possa fazer. Portanto, não vou dizer que alguém esteve a mentir, talvez haja uma perspectiva política e uma perspectiva técnica. Na nossa perspectiva técnica, estamos certos. Se na perspectiva política estão ou não, serão os senhores deputados certamente que têm que avaliar e não é nem o Presidente da Liga, nem nenhum Comandante de Bombeiros. Muito obrigada. Damos assim por terminada e agradecemos-lhe desde já a disponibilidade e foi um gosto tê-lo aqui. Continuação de um bom trabalho. Muito obrigada.